noite, Mirielle. Boa noite, Renato. Boa noite, Severina. Sejam bem-vindos a essa live. Se puderem compartilhar essa live com seus amigos, seria muito bom a gente compartilhar a mensagem de hoje. Boa noite, Severina. Enquanto o Instagram vai mandando para todo mundo, a gente vai organizando as coisas aqui. Tá caindo? Vocês estão vendo tudo direitinho? Estão ouvindo direitinho? Boa noite, Ezinho. Boa noite, Cacá. O som está falhando? Me confirmem, o som está falhando para vocês também? Alô? Alô? Estão ouvindo? É para continuar falando, Cacá? É para falar o quanto? Tá tudo certo? Tá ok. Então, ótimo. Infelizmente, o PC não vai poder participar. A PC está pregando uma congregação. Vai estar eu e Renato. Compartilhe com seus amigos. Clique ali no aviãozinho e comece a compartilhar com amigos, com irmãos. Estou aqui tentando convidar Renato. Aê, Renato. Boa noite. Boa noite. Alô? Boa noite. Tá dando aquelas falhas de novo. Tá me ouvindo ou não? Tá dando as falhas, mas agora eu estou ouvindo. Alci de Luzinópolis, Tocantins, Paz de Cristo. Melhorou. Eu vou melhorar na iluminação aqui. Ainda está dando aquela cortada. Boa noite a todos. Hoje vamos falar sobre o Salmo 51. Quem conhece o Salmo 51? Alguém conhece? Ontem aqui sobre o que fala o Salmo 51.
Não sei se agora melhorou a minha... Melhorou. Então vamos de fone mesmo. Boa noite todo mundo aí. Muito bom estar aqui com vocês. Boa noite, Cado. Boa noite todo mundo que está chegando por aí. Tem uma galera já boa noite. por aí. Boa noite. Presbítero Alci, eu acho, né? É PB, deve ser Presbítero Alci, aqui de Luzinópolis, Tocantins. Olha só, bem-vindo, Alci, paz de Jesus Cristo. Amém. Amém. Tem gente aqui da Bahia, tem gente de um monte de cantos aqui da região de Recife, do interior. Enfim, vai colocando de onde você está falando aí, que a gente vai vendo aí, vai se cumprimentando. E envia para alguém, se você puder enviar para alguém, porque essa live, diferente das outras, não vai ficar gravada. Ou eu estou errado, cara? Vai não. Não vai ficar gravada. Então, quem veio, viu. Quem não viu, não viu mais. Né? Boa noite, Everton. Everton é meu primo. Boa noite. Boa noite, Everton. Eu vou chamar ele de Everton, porque o apelido dele é outro, né? Mas eu te chamo só na família. Mas aqui na live é Everton, né? Everton Cavalcante, nome bonito, né? Mas a gente chama ele de outra coisa. Mas boa noite todo mundo aí. Vitor. Marquinhos leu Salmo 51 na abertura do culto hoje. Eu não sei se ele copiou da gente, eu não sei disso. Mas ele usou, foi muito bom. Olha aí, alguma coisa de errado não está certo, né? Bom demais. Salmo 51, salmo importante, né? Salmo muito bonito. Salmo muito importante. Muito legal. Mas é isso. Acho que a gente pode começar, né? Não sei. É só confirmar aí se o som e a imagem tá tudo bem e a gente toca pra frente lá. Tá tudo ok, né, pessoal? Certo. Qual o tema da nossa live mesmo? A nossa live, o tema é como orar depois que pecar. É até poético, né? Até rima, né? Mas é isso. A ideia de como é que a gente... rima, né? Como orar depois que pecar, né? Como é que a gente chega a Deus? Como que deve estar o nosso coração depois de pisar na bola, né? Todo mundo faz isso. De acordo com João, 1 de João, capítulo 1, né? Se dissemos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso e a verdade, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Né? Capítulo 1. Então, com certeza absoluta, a gente peca. Mas a pergunta é como que deve ser nossa postura diante do erro cometido. Como é que a gente faz? Boa noite a todo mundo que está chegando. Né? Sejam bem-vindos. Já peguem suas Bíblias, Salmo capítulo. Isso é uma mania errada. Isso aí já é uma coisa. Toda vez eu Salmo capítulo 51. Salmo não tem capítulo, né? Salmo 51. Vamos lá para o Salmo. Nós vamos ler o Salmo todo? Ou vamos ler em partes? Melhor ler todo, né? Acho que a gente pode ler todo numa tacada só, né? E aí depois a gente vai voltando o pedaço. Vai destrinchando. Né? Boa noite, Eli. Paz. Então vamos lá. Então, quem que lê, Ricardo? Eu leio ou você lê? Eu posso ler. Fechado, então. Vai lá. Estou Salmo aqui te acompanhando. Tu tá Salmo lendo, 51. tá lendo em qual versão? Eu tô com a NVI. NVI, pode ser? Olha só. Se combinasse, não dava mais certo. Vamos lá. É permitido o NVI? Ou tem que ser Henrique de Almeida? Não. O Ministério da Saúde Espiritual diz que pode ele. Salmo 51. Para o mestre de música, Salmo de Davi. Escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença, e tens razão de condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria.
Purifica-me com estopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Amém. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. E novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Amém. Nossa, esse salmo é muito lindo, cara. Acho que a gente pode acabar a live aqui, pessoal. Deus abençoe vocês. E, né, acho que a gente pode terminar aqui. Só a leitura já sacode com tudo por dentro. Coisa de... Com certeza. Com certeza. Coisa de doido. Mas bem, olha, qual que é o contexto desse salmo, cara? Porque parece que o tradutor da NVI, né, o pessoal da comissão de tradução, ajudou a gente aqui, né? Eles já deixaram aqui na epígrafe, né? Eles já ajudaram a gente, eles ajeitaram a bola aqui e disseram, é por esse caminho aqui que é o gol, né? Olha aí. Para o mestre de música, um salmo de Davi. Mas isso já é o sobrescrito, né? Isso já é o sobrescrito dele, né? Uhum. Sim. Então, como é que você... Em que contexto, pelo menos o texto diz aqui, né? O próprio, esse pedaço do salmo, né? É de Davi, esse salmo, né? E é diferente dos outros, né? Que às vezes a NVI traduz como salmo davídico, né? Porque pode ser um salmo para Davi, mas esse aqui não. Esse aqui foi o próprio Davi mesmo que escreveu. Inclusive ele dá até o contexto aqui, né? Como é que foi essa situação? Em que situação Davi estava? Né? Pelo menos tem salmos que a gente não sabe. Tem salmos, né, que a gente diz provavelmente foi quando estava assim, foi quando estava assado. Mas esse aqui a gente tem essa certeza, né, de quando aconteceu. E é interessante entender o pano de fundo para esse salmo ficar ainda mais espetacular, né? O entendimento, a interpretação do salmo. Sim. Está lá em 2 Samuel 12, 11 e 12, né? Esse episódio de que Davi cometeu o pecado com o adultério, né? Com Batseba. Você se lembra dessa história? Estou tentando interagir com o pessoal. Quero ver se o pessoal responde alguma coisa. Vocês se lembram dessa história? Vocês já ouviram falar nessa história? Provavelmente muita gente já conhece, né? Essa história de que Davi estava de bobeira, Davi já era rei, né? Ele estava lá de bobeira, até a passagem fala, né, de que era nos momentos onde os reis costumavam guerrear, né? Na época em que os reis saíam para a guerra, né? Então, a Mayara já lembra, a Alcir lembra. Então, no momento onde ele deveria estar participando das guerras, ele resolve ficar de bobeira no seu palácio, né, quando ele vê uma mulher e ele se interessa por ela, né?
Só que ele chama essa mulher para ter relações, só que era uma mulher casada, né? Casada com o grande guerreiro de Davi, Urias, né? Sim. Interessante que em Jerusalém hoje, na cidade de Davi, tem um local onde era o palácio de Davi, né? E a gente consegue ter uma ideia da altura que ele ficava em direção à cidade e os lugares onde as casas como ficavam, né? Então, realmente é aquela vista, como a gente chama hoje, né? Vista panorâmica, né? Aquele negócio que você olha de longe, você consegue ter acesso visual a todas as outras coisas que estão abaixo. Olha aí, quando o soldado não vai cumprir seu trabalho, acaba dando lugar ao diabo, é verdade, né? Devia estar fazendo, parece aquele ditado popular, né? É oficina vazia, cabeça vazia, oficina do diabo. Exatamente, ele devia estar ocupado fazendo outra coisa, mas ele não foi e acabou sendo tentado e caiu. Né? E é nesse contexto que acontece, né? Ele seduz aquela mulher e ele arrasta ela para si como rei, com aquela sua a gente chama isso hoje de coação, né? Ele coage aquela mulher, porque ele é o dono de tudo, ele é o rei, né? Então a gente chama hoje disso de assédio moral, né? Então ele assedia moralmente aquela mulher, acaba tendo relações com aquela mulher engravida, e aí o problema está feito, né? Por quê? Porque como é que ela engravidou, sendo que o marido dela está na guerra, né? E aí ele tenta fazer uma remediação, porque Davi, ele não é besta, né? E aí o que é que ele faz? Ele diz, não, eu vou chamar o marido dela, vou dizer para ele tirar um descanso e ir para casa, porque nesse tempo, com certeza, eles vão ter relações, e aí não vai ter estresse, porque o menino vai nascer, ele vai achar que é dele, e é igual no futebol, né? O juiz não viu, segue o jogo, né? Deu vantagem, né? Então na cabeça dele era isso, mas Urias, né, como você mesmo bem disse, era um grande guerreiro. Ele disse, eu não vou. Meus soldados estão lá na linha de frente. Não tem sentido eu ir para casa descansado, eu tirar férias, sendo que minha tropa está lá na frente. E aí esse plano de Davi também é interceptado. E aí ele vai ter que tomar uma outra decisão mais drástica. Só um comentário, né, que antes do Salmo, né, que fala sobre pecado e arrependimento, é interessante que a gente vê a história acontecendo, né? E a gente até pode se colocar na história de Davi, né? Então ele estava de bobeira, né? Enquanto ele podia estar ocupado fazendo coisas importantes, ele estava ocioso, né? Que foi o momento, né, para ele cair no pecado. E a gente vê também a tentativa dele de encobrir, né? Ele tenta encobrir de toda forma aquele pecado. De maneira leve, né? Ele tenta colocar o Urias na mesma casa que Batseba, né? Para ver se ele consegue disfarçar isso, né? Mas é como você disse, né? Não teve jeito, né? Não teve jeito. Ele teve que fazer da pior forma, né? Sim. E aí ele vai partir para os finalmente, né? Ele se vê cercado e ele vai e põe o soldado na linha de frente, de maneira muito resumida, né? Ele diz, olha, põe ele na linha de frente. Por quê? Porque quem está na linha de frente morre primeiro. Eles põem ele lá porque ele vai morrer logo. Ele morrendo, ela vai ficar viúva, né? Com muitas aspas aí, né? Vai ficar viúva porque eu matei o marido dela. E aí eu fico com ela como minha esposa e não tem problema. Então, essa é a solução que ele pensa para o pecado que ele cometeu. E uma coisa interessante, você está falando, né, cara, pensando para a gente hoje, cara, é uma besteira atrás da outra. Então, o pecado já tá tudo errado. Então, ele pode simplesmente parar ali onde ele está e tentar, mas não, ele vai tentar mexer naquilo para tentar resolver e piora, e piora, e piora, né? Então, só vai causando aquele lamaçal, né? Então, fica um alerta para a gente, né? A ideia do pecado vai acontecer e quando acontecer, a gente não tem que tentar encobrir, tentar dar um jeito, tentar remediar, senão que chegar diante de Deus e arrepender-se, né? Que é o que Davi vai fazer depois de ser confrontado. Antes ele não tem essa postura, né?
Depois ele vai mudar, que é justamente o conteúdo do Salmo 51. Mas, então, o que acontece? Ele mata lá o camarada e tá tudo maravilhoso, né? Ele conseguiu o que ele queria. Nada aconteceu, né? Ninguém Nada viu. aconteceu, tá tudo resolvido. Né? O juiz não viu, segue o jogo. Mas aí chamaram o VAR, né? Chamaram o VAR, né? E disseram, olha, teve uma infração aqui. Teve um pênalti aqui que a gente viu, a bola pegou na mão. Que é justamente que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que vê todas as coisas, que está em tudo, em todos os lugares, ele viu o que Davi fez. Ele conseguiu esconder dos outros. Ele conseguiu coagir, assediar Batseba, mas Deus ele não consegue. Então ele vai e Deus mexe os pauzinhos para fazer com que Davi entenda a graça de Deus, entenda o caminho do perdão, do arrependimento. Então, ele vai usar um outro homem, o tal de Natan. Né? Como é que é essa história aí, cara? Então, né? O VAR, eu gostei dessa alegoria de futebol, né? Mas o profeta que Deus mandou, Deus contou para o profeta, né? A história toda. Ele pede para Natan ir até Davi, né? Que como rei, né? Ele, de certa forma é um juiz, né? Ele toma decisões para o povo, né? E acontece que Natan conta uma história diferente, né? Ele conta a história do pastor e das ovelhas, né? Havia um senhor que tinha muitas ovelhas, mas havia um pastor que só tinha uma ovelha e cuidava e dava atenção dava toda a atenção a essa ovelha, dava de comer do próprio prato para aquela ovelha. Então, esse senhor que tem várias ovelhas resolve fazer o quê? Pegar a ovelha do outro, né? Então, irado, Davi diz que eu vou até ler aqui, que talvez fique melhor para entender essa história. Eu não sei se tem tanto tempo assim, mas Natan fala assim: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha, nada havia, era uma cordeirinha, né? Que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e esse não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Natã responde: esse homem é você. Você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dele a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Pulando aqui para o versículo 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Gilberto, o assunto é o Salmo 51. Então abra aí no Salmo 51. Estamos estudando esse salmo, falando sobre arrependimento, sobre perdão, sobre como orar depois que pecar. Esse é o título da nossa live. E bem-vindos todos vocês que estão entrando por aí. Sejam todos bem-vindos. É verdade, cada acabou de ler o texto lá de segunda. Só uma coisa, quem puder, compartilhe aí com seus amigos, manda no aviãozinho, compartilha com mais gente. Não vai ficar gravado a live, então se você mandar, a pessoa vai ter a oportunidade de aprender esse momento com a gente.
Cara, é engraçado, né? Quando a gente pensa no outro, né? E Davi, ele responde de maneira contundente. Esse camarada tem que morrer, né? Tem que. E aí Natan diz, olha só, achou, né? Igual a gente tá brincando com criança atrás da cortina, né? Achou, né? É você, meu amigo, né? Foi você que fez isso. E aí ele entende isso. E aí, depois, vai ter todo o drama da história, ele não vai conseguir ler, mas sugiro, volte lá, acho que é 2 Samuel, capítulo 12, 13, para frente, você vai encontrar a história lá. 11 e 12. 11 e 12, né? Então você vai encontrar toda a história completa dos desdobramentos disso aí, né? Do menino, e ele ora, e veste pano de saco, e não sei o quê, e depois o menino morre, não sei o que lá. Você vai ver todo o desdobramento disso aí, do que foi que aconteceu, mas o ponto do nosso live de hoje é o Salmo 51. Então, dado o contexto, que é este o contexto, a gente pode entrar no texto, né? Pode entrar nos versículos e entender. Então, com esse sentimento, isso faz total diferença na interpretação do Salmo. Com esse sentimento, com essa última palavra de Davi que você leu, cara, que diz, pequei contra o Senhor. É com esse sentimento que ele escreve esse Salmo. É com esse coração cheio de dor e de arrependimento que ele escreve esse Salmo. Então, eu vou ler, né, o verso 1. Essa primeira perícope, eu não estou com o nosso esposo aqui. A primeira perícope a gente vai de onde até onde? Do verso 1 até qual? Ou é só Na verdade, o verso 1? eu só notei os versículos-chave, né? Até o 3. Então, vamos, olha aí. O 3 é o nosso chave. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti. Até aí, né? Olha, Pode ser o 4 também, que foi a frase de Davi, né? Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar. Esse texto é muito profundo. Né? Ele diz, tem misericórdia de mim. Ele começa pedindo misericórdia, pedindo que Deus despeje graça, que Deus estenda amor e misericórdia sobre ele. Não é pelo que ele é, pela posição que ele tem, né? De Davi, no caso. Não por ele, mas ele pede por teu amor, por tua grande compaixão. Então, ele apela para o caráter de Deus. É interessante isso. É igual o filho, né? Ô, pai, isso é tão bonzinho, né? Me dá um videogame, né? O Senhor é tão... Então, ele apela para o caráter do pai e diz, Senhor, despeja misericórdia em cima de mim. Não é porque eu mereço, não. Porque eu sei a burrada que eu acabei de fazer. Mas, como o Salmo 23 diz, por amor do teu nome. Porque o Senhor é rico em compaixão. O Senhor é grande em compaixão e rico de amor. Despeja misericórdia sobre mim. E ele diz, apaga as minhas transgressões. É muito profundo. Ele sabia o que ele tinha feito. Pedir para Deus apagar, né? Pedir para Deus limpar. Pedir para Deus deixar de levar em conta. Pedir para Deus escantear, deixar de lado. Por amor, porque ele é grande em compaixão, ter misericórdia de Davi. Profundo isso, cara. O texto segue, no verso 2, lava-me de toda a minha culpa. É aquele banho de purificação mesmo. Né? Eu penso que na cabeça de Davi está o que os judeus faziam, né? De mergulhar lá nos mikvets, né? Que a gente chama de batisterios, né? Aqueles locais para purificar, né? Quando eles iam entrar no templo. As pias, né? Isso, nas pias, né? Para fazer as lavagens e os banhos, os rituais de purificação que os judeus tinham, né? Para ter acesso ritualístico ao Senhor, né? Na ocasião do tabernáculo, do templo. Eu penso que isso está na cabeça dele. Olha, me dá um banho, me lava com o teu espírito, com esse lavar que só o Senhor tem e purifica-me do pecado. Arranca o pecado. E por que ele pede isso? O verso 3 responde. Porque eu
mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado me persegue. Não é verdade. O pecado, ele está na nossa cola, né? Se a gente para um pouco de correr, ele está atrás já. Não dá nem para pegar uma distânciazinha dele, né? Não dá nem para, naquela corrida, tirar uma distância boa e dizer, ufa, agora dá para dar uma descansada, que ele está lá atrás, não tem como. Ele está na cola. Se a gente vacilar, ele alcança, né? É interessante, né? O Gilberto, ele fala sobre isso, né? E é o ponto, né? O versículo 3, né? Ele reconhece o erro. O tema é como orar depois que peca. Além do que ele falou sobre Deus ter misericórdia, uma das coisas que eu acho que vem antes, né? É, de fato, reconhecer o erro. Né? Reconhecer que pecou. Sim, senão ele não chegaria nem a fazer essa oração, né? Eu penso. Porque se ele não acha que pecou, ele continua resoluto, com o coração duro, obstinado, e ele não tem esse tipo de conduta contrita. Arrependido não tem, né? Então, o primeiro passo é reconhecer que pecou. É dizer, eu pequei contra o Senhor. Depois de ser confrontado, aí ele diz, eu pequei. E a gente também recebe isso hoje, né? Não somente com outras pessoas, porque às vezes eu peco contra você, cara. E aí você fala para mim, cara, você pisou na bola. Eu, poxa vida. E aí você me confronta. Às vezes eu peco contra Deus. E só eu e Deus sabe. E aí o Espírito me confronta. A palavra me confronta. Você pecou, você está errado. Lembra o texto? O Espírito acusará, né? Aqui o texto, né? Da verdade, da justiça e do juízo, né? Ele apontará, ele acusará, ele vai dizer, né? E às vezes outras pessoas fazem isso, né? Então, que foi o caso de Natan. Às vezes eu peco contra você, mas você não fala nada, eu também não percebo. E chega um terceiro, né, na história. Ele diz, olha, você pisou na bola com o cara. Você tem que ir lá pedir desculpa para ele. Tá? Você tem que ir lá resolver a sua situação com ele. Então, ou aquela conduta que você teve não foi legal. Você tem que, né, pedir desculpa. Então, o primeiro passo para o arrependimento e para o perdão é reconhecer. Eu fiz besteira. Eu pequei contra o Senhor. Que é a postura do filho pródigo. Lembra dele lá do Lucas capítulo 15? Pequei contra os céus. Pequei contra os céus. Esse é a postura de alguém que está lá comendo lavagem de porco e dizer, rapaz, eu fiz besteira mesmo. Eu vou voltar lá e vou, né? Como Marquinhos, uma das coisas mais difíceis do pecador é reconhecer o erro. É verdade. Porque a gente é orgulhoso. A gente não gosta de dizer eu estou errado, né? Eu vacilei, eu errei, eu fiz o que não devia. A gente, às vezes não, geralmente a gente não gosta de se humilhar, né? De dizer eu fiz mesmo, eu estou errado, me perdoe, me desculpe, me corrija, me ensine. Geralmente a gente não gosta de dizer isso. Um dos pontos que eu vejo é esse temor a Deus que que Davi tem, né? O salmista tem. Porque, às vezes, o erro vamos dizer assim, social, né? O erro é uma regra que existe, então eu descumpri essa regra, eu cometi esse erro. Né? E muitas vezes eu vejo de que a pessoa não reconhece de fato o pecado contra Deus. Né? Mas eu fiz uma coisa que você se chateou. Né? Mas eu não entendo que esse pecado é contra Deus também. Né? Sim. O pecado é contra Deus, não é contra uma pessoa, não é um crime que eu cometi, né, na sociedade, é contra Deus. O ponto é esse, é sempre contra Deus. O verso 4 é interessante porque ele diz, contra ti, só contra ti pequei. Se a gente toma isso aqui como literal, é mentira. Por quê? Porque ele pecou contra Batseba, ele pecou contra Urias, ele pecou contra... Né? Então, veja, e contra Deus também. Então, ele está dizendo que foi só contra Deus, justamente esse pensamento. Né? Em última instância, né, todo pecado ofende Deus, todo pecado é contra Deus. Então, a gente tem que resolver aqui, enquanto dá para resolver, mas a gente tem que acertar as contas com o Senhor, né? A gente tem que reconhecer diante de Deus. Não é aquela conversa também de fui pego, né? Sim. Fui pego. Que ruim, né? Que vai ser ruim para minha imagem.
que eu fui pego, né? A visão não é essa, né? A visão é pequei contra Deus. Sim. Foi horrível o que Davi fez, mas foi contra Deus. Sim. E ele diz, né? É bom que ele é sensato. Ele diz, eu fiz o que o Senhor reprova, ainda no verso 4, de modo que é justa a tua sentença. Então, às vezes, a gente acha que Deus é injusto, que a mão dele é pesada demais, né? Ou algo assim. Não é justo. Né? O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23. Né? Então, Gálatas capítulo 6, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Né? Então, Davi entende isso. Ele sabe que peca contra Deus e ele sabe que o Senhor é justo em condenar. E aí, a gente pode seguir adiante, eu acho. Né? O verso 5, Sim. diz assim, sei que eu sou pecador desde que nasci. Esse texto aqui da Mari, meu Deus, pecado original, né? Eu sabia que aqui a gente vai acabar entrando nessa toca do coelho. Uma discussão longa aí, né? Mas, de maneira muito breve, eu posso dar minha opinião e depois você pode complementar ou dar sua opinião, cara, não sei, mas sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe, né? Em algumas traduções vai dizer, em pecado me concebeu a minha mãe, né? E aí algumas pessoas sacam desse texto aqui, inclusive católicos romanos e outros irmãos que entendem sobre a doutrina da depravação total pelo pecado original, por causa do pecado original, de irmãos calvinistas, eles vão por esse caminho. Eu não penso que é isso que o texto quer dizer. Eu não penso que é isso aqui que está dentro do coração de Davi quando ele escreveu o Salmo. Entenda o contexto. A gente já viu o contexto. Né? Eu não entendo que é isso que o texto... O ponto do texto é eu peco o tempo inteiro. Desde que eu me entendo por gente, eu estou pecando. Não é que ele saiu com o pecado que ele arrastou da mãe dele. Eu não acho que é esse o ponto do texto. Mas que ele peca desde que ele se entende por gente. E ele está fazendo uma oração que ele acabou de pecar e que ele, né? Então eu penso que esse que é o que eu não penso que ele está querendo fundamentar uma doutrina bíblica. Eu penso que ele está orando, se despejando nos pés de Deus e ele está dizendo, Deus, o Senhor sabe que eu só faço besteira desde o dia que eu saí da barriga da minha mãe, que é só isso que eu faço. Né? Então eu acho que esse é o ponto do texto. Mas se você quiser, a gente quiser discutir pecado original, dessas doutrinas, tudo aí, a gente fica para um outro dia aí para discutir. Infelizmente a gente não vai discutir isso não. Não tem porque como. Não tem como. Não dá tempo. Eu entendo que o texto é poético e ele está usando de uma hipérbole aqui, né? Ele está exagerando, né? Então, eu não entendo que enquanto ele está pedindo perdão, ele está falando sobre algo doutrinário, né? Assim, né? Sim. Não faz muito sentido. Ele está exagerando. Ele fala antes, né? Purifica-me, né? Lava-me, né? Ele está pedindo para Deus dar banho nele, né? Não é literal, né? Não pode ser, né? Ele diz. Então, ou como se o banho pudesse trazer realmente a pureza, né? Sim, não faz sentido. Então, eu pequei, vou tomar um banho e fico limpo, né? Não é isso, né? É aquele lavar do Espírito, né? Como a gente vai ter com mais amplitude no Novo Testamento, conforme Tito capítulo 3, né? E aí ele vai dizer, né? Agora esse texto aqui dá problema, hein? Porque, na verdade, não, é o 6, né? Desde que tenho consciência, é legal, ó, Tiago pôs esse. É legal essa ideia, né? Eu peco desde que eu tenho consciência, muito legal. Olha o verso 6, né? Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Deus, ele é isso que ele deseja. Ele deseja que dentro do coração tenha essa fé sincera. Né? Lembra de Timóteo, capítulo 1, verso 15, se não estou enganado, ou é Timóteo 1, 5, não me lembro agora. Ele vai dizer que o objetivo dessa instrução é uma fé que procede de um coração puro, uma fé sincera. É isso que Deus quer. Né? Então, ele está dizendo, é isso que eu sei que o Senhor quer. Um coração, no meu íntimo, o Senhor me ensina a sabedoria. E aí o verso 7, olha, se o Kleber Lucas estiver aqui na live, né, ele tem que ir embora agora, porque o verso 7 vai dizer, purifica-me com isopo. Isopo é aquele pedaço de madeira, né, que era usado para lavar coisas, né? E eu ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei, né? Eita, e agora? Aí dá problema. Aí dá problema, né? Não Vamos ser cancelados com esse som. É. Ainda bem que não fui eu que disse, né? Se quiser cancelar, cancela em Davi, né? Ele mora lá pro lado de Jerusalém, né? Enfim, mas veja, ele está pedindo
purificação. Ele está pedindo uma transformação. Ele está pedindo para Deus mudar ele. Ele está pedindo isso, não é isso que ele está falando. Né? O Senhor me lava e eu vou ficar mais branco do que a neve. Eu acho que isso também deve ser nossa conduta, né, cara? É se arrepender e pedir para Deus transformar o nosso coração. Deus, eu não quero fazer mais isso. E se o Senhor não me purificar e não me limpar, eu vou acabar fazendo de novo. Porque é só isso que eu sei fazer. Eu faço isso desde que eu saí da barriga da minha mãe. O pecado está na minha cola, me perseguindo. Né? Olha a construção do raciocínio dele. Então, eu acho que é muito pertinente pedir essa transformação. Pedir que Deus... Eu também entendo que essa limpeza também é a questão da tristeza por causa do pecado, né? Sim. Eu pequei, vai ter consequências, né? E eu não sei quando foi que Paulo de fato escreveu o Salmo, né? Mas não sei se foi logo depois do fato e do filho morrer, ou durante até, né? Mas eu penso das consequências, né? E desse remorso que existe quando pecamos, né? E você pedir para Deus para ele limpar, para você esquecer esse pecado. Como você falou também, né? Que ele fala mais adiante também, né? Sobre Deus criar um coração puro, né? Sim. E eu entendo isso, assim, que quando pecamos, muitas vezes, né? Vem esse sentimento de tristeza, né? De fracasso, né? De pequei contra Deus. Né? E às vezes a gente precisa entender que Deus tem essa misericórdia, né? Quantas vezes, né? A gente peca e parece que Deus não vai perdoar, né? Não, de forma alguma, Deus não vai perdoar isso. E o sentimento de Davi é esse. Eu quero esquecer disso. Eu quero ser limpo, né? Ser completamente limpo. Sim. E eu acho que faz sentido isso que você fala por causa do verso, olha o verso 8. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria. Ou seja, muda o meu quadro de tristeza, o meu quadro de derrota, o meu quadro de fracasso. Tudo isso que você descreveu, que é o que é para a gente sentir depois que pecamos. Muda esse sistema, esse remorso, né? Tira isso, arranca. Porque, cara, olha, o pecado, ele quando não mata, aleja. Tem um ditado que diz isso, né? Quando ele não mata, aleja, né? Ele deixa marcas, ele causa estragos, ele despedaça. Então, se ele não mata na hora, se você pega uma arma e vai tentar assaltar um banco, é pecado. E no meio do assalto, você toma um tiro e morre, o pecado matou na hora, né? A consequência veio de imediato. Mas se não mata na hora, meu amigo, ele vai causando transtornos, vai deixando sequelas. E na cabeça, principalmente. Algumas são sequelas, mas na cabeça. Então, quando a gente peca, a gente fica com aquilo na cabeça. Aquela coisa martelando na cabeça. E eu acho que isso, né? Arranca. Deus, tira isso de mim, né? Eu acho que é isso. E o verso 8 vem para complementar. Quantas pessoas, né? A gente já estudou a Bíblia e a pessoa diz, né, que não tem perdão, né? Aquilo ali não tem perdão. E vive com esse peso, né? A vida toda. Até que algum momento entende, né? Talvez pelos estudos entende de que sim, tem perdão. Né? Boa noite para o teu irmão aí que passou. Sim, é verdade. É verdade. Eu conheci uma pessoa. Ele já tinha feito muita besteira no passado. Ele tinha feito muita besteira, assim, de verdade, né? Besteira. Eu menti para alguém. Né? Ele fez muita besteira. Era um policial, né? Ele tinha matado muita gente. Ele fez muita besteira. Né? No nosso nível de besteira, ele fez muita besteira. E ele dizia, não é possível que Deus me perdoe por tudo que eu fiz, não. Ele não conseguia aceitar o perdão de Deus. Ele dizia, não é possível que Deus perdoe o que eu fiz, não. Uma angústia, e é verdade. Mas a boa notícia desse Salmo 51 é que Deus perdoa. Que Deus muda, né? Salmo capítulo 32, que também, por acaso, é de Davi, né? Bem-aventurado o homem cuja transgressão é perdoada, né? É muita felicidade, né? É feliz quem tem a transgressão perdoada.
E ele vai dizer, me dá... E olha como é interessante o jeito como ele posiciona. Né? Ele diz, verso 8, fazem-me ouvir de novo júbilo e alegria, ou seja, me devolve a felicidade, né? Porque quem peca tem esse momento de tristeza profunda. E olha como ele diz, engraçado, né? E olha, mais uma vez, por isso que eu acho que a gente não pode tomar esse salmo como literal, olha o verso 8, parte B. E os ossos que esmagaste exultarão. E Deus espremeu Davi numa prensa, Deus quebrou os ossos dele. Isso aqui não é literal, né? Isso aqui é uma linguagem poética para dizer, o Senhor me arrebentou, o Senhor me espremeu numa prensa quando o Senhor me confrontou do meu pecado. Quando eu encontrei Natan, quando eu vi ele, quando ele contou aquela parábola, quando ele disse que fui eu, que eu entendi o que eu fiz, foi como que o Senhor me esmagou. Ele está dizendo, se o Senhor me devolver o júbilo, esses ossos que estão esmagados, que foi o Senhor que esmagou, mas não o Senhor no sentido que ele está jogando a culpa para Deus, mas no sentido de que eu vou voltar a ser feliz. Me ajude nesse processo de cura, nesse processo de saber que eu agora não tenho mais que permanecer com isso remoendo na minha cabeça e no meu coração. Me devolva a mim. Tem uma coisa interessante, né? Quando Davi fala de que ele reconhece, né, que pecou contra o Senhor, Natan fala de imediato, né? O Senhor perdoou. Sim. Mas ele fala de uma lista de consequências, né? Ó, na sua família, na sua própria família, você vai sofrer as mesmas coisas. Existe essa consequência, né, dos nossos pecados. Né? E eu acredito que quando ele fala sobre esse, né, que Deus o esmagou, tem a ver com isso, né? O filho morreu, ele sofreu com o filho mais velho, né? Ele sofreu de todo tipo de coisa, né? Muito provavelmente para reconhecer os erros que ele cometeu. Sim, é verdade. E ele vai dizer, o verso 9, esconde o rosto dos meus pecados. Ou seja, vira o rosto. No português de hoje, né, seria faz vista grossa. Né? Finge que o senhor não está vendo. Né? Então, veja, olha a conversa, né? Parece um amigo conversando. Né? Ele diz, apaga, de novo ele repete isso. Ele falou isso no verso 1, apaga as minhas transgressões, e agora ele muda só, né? Apaga todas as minhas iniquidades. Ele já tinha feito isso, agora novamente. E aí o verso 10, que para mim é fantástico. Tem um cântico, né, desse versículo. Tem um, né? Pois é, e às vezes eu me pego cantando esse cântico e eu posso ficar horas cantando esse cântico. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus. A gente podia ficar horas cantando isso, né? Porque o nosso coração é duro, o nosso coração é de pecado. A gente não é limpo de coração, como Jesus diz, bem-aventurados os limpos de coração, né? Então a gente tem que se esforçar e pedir todo dia, Deus, cria em mim um coração puro. Tem um cântico muito bonito, né, que diz, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, né? Dá-me um coração disposto a obedecer, um coração disposto a obedecer, ouvir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. É isso que ele está pedindo. Davi está pedindo um coração igual ao de Jesus. Cria em mim um coração puro. É essa a oração que a gente tem que ter. Sandra comentou, né? Difícil de entender é Deus perdoar Davi depois do adultério e assassinato, os filhos dele que sofrem as consequências. Não é que o filho sofreu a consequência, sim sofreu, né? Mas a criança está com o pai, né? Então ele está com o Senhor, né? Então ela já está com o Senhor, mas as consequências caíram sobre Davi. Né? Ele não ergue o templo por causa disso. Então quando o templo vai ser construído, o Senhor vai dizer, olha, você organiza, vai lá no armazém, né? E se fosse vai no armazém, compra os materiais, pega a planta, deixa tudo bonitinho, mas você não vai nem tocar para fazer, vai mexer um palito para construir isso aí, porque suas mãos estão meladas de sangue. Você não vai construir o templo do Senhor, a habitação de Deus. Não vai. Então, a consequência... Tem um mosquito em cima, né? A consequência vai em cima de Davi. Né?
consequência vai para Davi, né? E foi perseguido, teve problema com o filho, né? Com o outro filho, né? Com Salomão e tudo mais, né? Então, é o que diz, a espada nunca se afastará da casa dele, né? Então, não é que foi para o filho, né? Mas é para ele. E às vezes é difícil entender Deus perdoando Davi. Puxa vida, é difícil entender Deus perdoando Renato também, né? Esse é que é difícil. Como é que Deus me perdoou depois de tudo que eu fiz contra ele, cara? É coisa de louco, por isso que é graça. Por isso que é graça. Que é coisa de doido mesmo. Eu estava dando aula hoje mais cedo, Romanos capítulo 5, verso 8. Porque Cristo, quando éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Deus prova o seu amor por nós pelo fato de Cristo ter morrido quando ainda éramos pecadores. Por um justo, alguém se anime até para morrer. Mas por um pecador, né? Então, como é que... Eu tinha isso, sabia também? Foi Sandra, né? Sandra, eu tinha esse sentimento. Como que Deus perdoa um cara desse? Até um dia que eu olhei para mim e disse, como é que Deus perdoa um cara desse? Como é que Deus me perdoa? Não tem chance. Para mim, tinha que ir para o inferno para queimar mesmo. Não tinha chance. Para Renato, não tinha chance. Eu pequei contra o Senhor. Eu quebrei a lei dele. Eu fui infiel com o que ele queria. Eu me coloquei no lugar de Deus. Eu atentei contra o Altíssimo. E ele estendeu a sua misericórdia na pessoa bendita de Jesus Cristo por meio do Evangelho. Então, é difícil entender. Por isso que é graça. E o texto segue, né? Vai falar? Pode falar. O verso 11, né, quando ele fala... Que eu acho é uma das partes mais fortes desse salmo, né? Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Eu acho interessante isso, porque a maior preocupação dele era a comunhão que ele tinha com Deus, né? Ele não queria que Deus tirasse da presença. Era só isso. Ele não pede para aliviar o peso, né? Ele não pede para Deus não fazer tudo aquilo que ele fez, né? Na vida dele. Ele só pede para não ficar longe de Deus. Acredito que a das maiores preocupações que devemos ter com o nosso pecado é: eu não quero esse pecado porque isso me deixa longe de Deus. Sim. No final das contas é isso, né? Davi sabia que o Espírito podia ser, que a gente vai ter tudo isso muito mais ampliado no Novo Testamento, né? Mas aqui a gente tem um feixezinho de luz aqui, né? Que é: não retire de mim o Espírito, né? Paulo vai dizer a mesma coisa no Novo Testamento: não apaguem o Espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, né? Então, não tire. O Espírito é o elo de Deus conosco. É o Espírito. E se ele sai, se ele apaga, se Deus tira, né? Nesse caso aqui, no contexto da Antiga Aliança, né? O Espírito não estava perpetuamente em todas as pessoas, né? O Espírito vinha, se manifestava nas pessoas de algumas, né? Na vida de algumas pessoas, e uma delas foi Davi. E é verdade, a gente tem que prezar por isso, né? Não é, pequei, estou me sentindo mal, porque... E vai vir tudo isso. Mas o pior de tudo é: poxa vida, Deus, o que eu estou fazendo me afasta de Deus, né? Me tira da presença de Deus. Né? Então, é isso. E eu acho que no verso 10, né, diz: cria em mim, né, o coração puro, tal, renova dentro de mim um espírito estável. Né? É aquela ideia de ser um espírito que não vai ceder para o pecado, que não vai cair de novo nessa cilada. Me dá um espírito, algumas traduções põem inabalável, né? Aquele espírito que não se move. Porque o meu espírito que eu tenho é instável. É aquele espírito que eu sou levado, né? O pecado é fraco e eu vou, né? Ele diz: renova, né? Me dê um espírito estável, que eu não me movo se não for para fazer a tua vontade. No verso 12
devolve de novo a alegria da tua salvação, né? Ele estava triste, ele estava arrebentado por Deus, ele estava, né? Se você ler lá o texto de Samuel, né? Ele está vestindo pano de saco, fazendo jejum, não sei o quê, todo aquele negócio lá, né? Não falando muita coisa, um homem de poucas palavras, orando e tal, né? E aí ele vai dizer, me permita ser feliz de novo, meu Pai. Me devolva essa alegria, né? Que eu acho que esse é o processo do perdão, né, cara? Acho que aceitar, né, que Deus perdoa. Aceitar a graça de Deus. Eu conheço pessoas assim também, cara, que Deus já perdoou há muito tempo na cruz. Ele perdoou, gente. Ele perdoou os nossos pecados em Cristo. E às vezes a gente não se perdoa, né? Mas o texto diz, se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. 1 João, capítulo 1, verso 7. Né? Verso 9, né? Verso 7, 8, 9. Então, acho que é isso. Esse texto para mim, é fantástico, o verso 13. Aí o verso 12 é, né? Sustenta-me com o espírito pronto a obedecer, que é a mesma coisa do espírito estável. É a mesma coisa, ele quer esse espírito que só se move para fazer a vontade de Deus. Ele não quer o espírito dele, ele não quer a vontade dele, ele quer o espírito que vem da parte de Deus. Verso Isso 13. tem muito a ver com obediência, né? Ele quer voltar a obedecer, né? Ele quer voltar a ser fiel, né? Tipo, você vê o que aconteceu com ele no começo, né? Estava ocioso, aquela bola de neve toda, e ele percebe de que começou ali, né? Começou naquele momento ali, onde o coração dele já tava ficando longe, né? E agora ele quer voltar a obedecer, né? E, como você vai ler no 13, né? Não somente ele quer obedecer, né? Mas ele quer ensinar, né? Ensinar os outros a obedecer. Então, nós pecamos, né? Nós sentimos aquele remorso, aquela tristeza, né? Mas precisamos mudar, e precisamos mudar ao ponto de que nós vamos ensinar outras pessoas a obedecerem também. Né? Não é somente, não vou pecar mais, eu não vou fazer mais isso, mas eu vou, eu vou ser exemplo para essas pessoas. Eu vou ensinar para os outros também. Desculpe, passei por cima. Não, é isso aí, é isso aí. Eu fiquei calado lendo esse texto aqui, cara. Eu me emociono, porque só quem recebeu o perdão de Deus, só quem foi inundado pela graça, consegue dizer, eu não tenho como ficar calado. Eu tenho que falar para os outros. Que Deus bom é esse? Cara, os outros deuses a turma tem que subir de joelho, um monte de morro. O outro Deus, o camarada tem que queimar não sei o quê. No outro Deus, o camarada tem que fazer um sacrifício. No outro Deus, o cara tem que tomar banho num rio. No outro, o cara tem que adorar um negócio. No outro, o cara tem que orar 30 vezes por dia. Olha esse Deus, cara. É o Deus que derrama graça e perdão, porque ele é bom de maneira infinita, cheio de misericórdia, como foi dito aí, as misericórdias se renovam cada manhã. E ele vai dizer, ensinarei, se o Senhor fizer isso, se o Senhor renovar meu espírito, se o Senhor me der a alegria de novo de viver, aquela alegria de que eu exulte de novo esses ossos esmagados aqui, se o Senhor me ajustar de novo, me der uma sacudida e eu voltar para o ânimo, eu vou falar para as outras pessoas. Né? Eu vou ensinar os transgressores o teu caminho, para que eles se voltem para ti. O que é isso aqui? É fazer discípulos. Né? É o que Jesus mandou fazer. Então, o convite aqui, ele pede força para um novo começo, é verdade. O convite aqui de Davi, eu penso que é a mesma coisa que Jesus faz com a gente. É a mesma coisa. Somos pecadores, inimigos de Deus. Somos confrontados pelo Evangelho. Entendemos que somos pecadores. Nos arrependemos. Somos lavados com esopo e somos feitos mais alvos do que a neve no momento do batismo. O Espírito entra e é um Espírito estável. Ele nos dá de novo a alegria da salvação. Agora estamos diante do Senhor, com tudo pago, com tudo quitado. E aí agora a gente tem que ir para o mundo e falar para as pessoas. Você pode resolver sua situação com Deus.
Eu vou ensinar os transgressores se voltarem para o Senhor. A graça de Deus nos perdoa como perdoou Davi. Sim, é verdade. E aí ele vai dizer claramente, né? Livra-me da culpa dos crimes de sangue. Por quê? Porque foi o que tinha feito, né? Então eu penso que aqui é interessante confessar o pecado. Confessar o pecado. Dizer qual foi o pecado, né? Deus, o Senhor sabe de todas as coisas que eu pequei. Né? Claro que Deus sabe, mas ele diz, olha, do crime de sangue. Ele está sendo específico, né? Essa oração é para pedir por esse pecado específico, por essa coisa muito específica, né? E ele vai dizer, né? Ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua clamará a tua justiça. Então, me livra. Livra dos meus crimes, dos pecados que eu fiz, dessa coisa horrível que eu acabei de fazer. O Senhor vai, minha língua vai aclamar a tua justiça, né? Ou seja, eu vou louvar o Senhor. E ele vai desencadeando para o pedaço final do Salmo, né? Os últimos versos, né? No verso, qual que é o verso? No verso 15, né? Para frente, né? Verso 15 para frente, verso 16 talvez, né? Mais para frente. Ele vai caminhando. Sandra, realmente, Deus é misericordioso. E glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. Que é por causa da misericórdia dele que temos a salvação. Sim. Ela falou, é difícil de entender, a espada vem sobre os filhos dele com as outras esposas. Entendi. Sim. Então, mas não, eu não acho que isso é como a gente chama de praga, né? Eu não acho que como que Deus disse, ó, isso aqui é o castigo, mas é a consequência, né? Então, de onde foi que você acha que Salomão aprendeu a paquerar um monte de mulher? Será que ele não ouviu essa história do pai dele, que ficou com outra mulher, que fez isso e aconteceu, né? Então, da onde foi que ele ouviu isso, né? Então, eu penso que são as consequências daquilo que Davi fez. Ele diz, olha, por causa disso que você fez, veja o que gerou, veja o que vai acontecer. Não é que Deus perdoa o pecado e ele simplesmente muda toda a história do planeta e faz tudo por causa daquela coisa específica, né? Não é isso, né? Mas ele diz, olha, você errou, te perdoa, mas olha, vai ter consequência. Vai ter consequência. Então, eu acho que e sim, os filhos deles foram abençoados, né? Escolhido até o novo rei, né? Como Salomão. É verdade, né? Mas é com aquele no limite, né? Como Deus tinha dito. Olha, você não vai fazer o templo, você não vai construir o templo, vai ter problema na sua família por causa dessa atitude que você teve, né? Então, acho que o texto caminha por aí. E a parte final, né? Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Tem uma coisa interessante aqui, não sei se pode se tornar uma polêmica, mas essa questão eu acho que eu tenho que fazer alguma espécie de sacrifício, né? Alguma espécie de penitência por causa do meu pecado, né? Eu tenho que fazer alguma coisa para Deus me perdoar. Ele fala, não, é somente um coração contrito. É somente um coração quebrantado, né? E é meio difícil você dizer, né, o que é um coração quebrantado, né? Mas é isso que Deus quer, né? E eu acho que cada um sabe quando há de fato o quebrantamento. Sim. Quebrantamento não é só chorar, não. Sim, é verdade, é verdade. E é verdade, cara, é difícil de a gente entender isso. Porque no nosso mundo, na nossa lógica, se eu
fiz um erro, eu tenho que reparar aquele erro. Se eu sou eticamente saudável, né? Se eu sou, né? Se eu ajo com ética, né? Como se eu tenho uma moral equilibrada, se eu bato num carro de uma pessoa, eu tenho que pagar o carro que eu bati, né? Se eu acabo derrubando um negócio de uma pessoa e quebrando, eu digo, eita lá, como que eu faço para, né? Para reparar isso aqui que eu quebrei teu, né? E assim, se eu bato em alguém sem querer, eu peço desculpa, né? Então a gente sempre entende que tem que ter uma ação daquele que lesou para reparar aquele que foi lesado. E com Deus é diferente. Então, às vezes a gente... E a religiosidade vai por esse caminho, cara. Aí é o problema, porque o religioso vai dizer, ore 50 orações tal, 200 orações tal, de joelho e faça isso, isso, isso. O outro, mais extremo fundamentalista, vai amarrar até uma corrente na perna, vai dar chicotada nas costas, que são os que se flagelam, né? O outro vai fazer a promessa, né? Eu vou ficar 200 dias sem fazer tal coisa, né? Eu vou fazer isso, isso, isso aqui, porque eu estava com um propósito com Deus e eu acabei pisando na bola, né? Então, veja, a religiosidade vai por esse caminho. Vai dizer, não tome a ceia. Vai dizer, fique no banco. Fique lá atrás. Você não vai para canto nenhum, né? Então, a religiosidade vai por esse caminho. E Jesus vai por outro caminho. Jesus vai dizer, não. Chega aqui na mesa aí e venha comer com a gente. Vem aqui, porque o perdão está aqui dentro. O pai que abraça, espera o filho voltar para abraçar o filho. Eu ia falar disso, né? Lucas 15 é isso. Exatamente. O pai não pede alguma coisa, né? O pai não ele pede, não chega para o filho e diz, olha, mostra que se você está de fato. Não. Ele quer. Não tem isso, né? E é interessante, cara. Deus não quer essas coisas. Deus não quer sacrifício. Deus não quer nada disso. Ele não quer nada disso. Ele não precisa disso. Ele não precisa. Né? Então, o que a gente vai fazer de sacrifício para o Deus Todo-Poderoso que tem tudo? Nada. O que ele quer? Ele quer um coração contrito. É isso que ele quer. Ele quer um coração arrependido. Ele quer aquele que... Eu vi hoje, né? Um irmão postou no story, eu gostei da frase. Ele postou um story, algo assim, eu não lembro muito bem, estava em inglês, mas era algo como: nos pés do Senhor é o melhor lugar para tremendos pecadores. Alguma coisa assim, eu não lembro muito bem. Mas era algo assim, a tradução, eu não lembro muito bem. Talvez você saiba aqui, irmão, o que eu estou falando. Mas era alguma coisa assim. E ele, Eu não vi esse story, não. ele postou no story, né? Então, e é verdade, é isso que o Senhor quer. E Davi entende isso. Veja, pensa a cabeça do judeu. Às vezes a gente está lendo o salmo desconectado da cabeça do judeu. Pensa como um judeu. O que é que o judeu faz no dia da expiação? O que é que... Lê Levítico, cara. É oferta se o sacerdote pecar. É oferta se o camarada pecar sabendo. É oferta se ele pecar sem saber. É oferta se o povo pecar. Se não sei quem pecar. Lê Levítico, cara. Davi é judeu. Aí olha o que ele está na cabeça. Ele não é doido, porque ele sabe que faz muito sacrifício no tabernáculo. Ele sabe que tem sacrifício para o pecado. Ele sabe que tem. Mas ele diz, o Senhor não se agrada disso. Porque se o Senhor se agradasse, eu traria sacrifício. Ele está dizendo, esse negócio aqui é só um paliativo, esse negócio aqui é só um faz de conta. Eu sei que o seu negócio não é o novilho que está queimando, a gordura. Eu sei que o seu negócio não é por aí. Eu sei que o Senhor está olhando para dentro. O Senhor está olhando para o coração. Por isso que ele busca ter esse coração contrito. Né? E eu acho que isso é pra gente, né, cara? Tem que ler e dizer, Deus, às vezes a gente pega e quer ofertar mais, né? Eita, eu pequei. Eu não vou mais faltar o culto por um mês, né? Eu não vou mais, né? Que bom, não falte o culto por um mês, né? Mas não acho que é isso que vai fazer você ser mais perdoado ou menos. Tipo, você deveria estar fazendo isso, né? Sim, né? Não é isso que vai fazer você ser mais perdoado ou menos perdoado, né? Se você ora muito, você ora pouco. Se você lê muita Bíblia ou lê pouco a Bíblia. Se você pede muito perdão ou pouco perdão, Jesus te perdoa em Cristo. Né? Você está perdoado. E é interessante como ele termina o verso, né? 17. Não desprezarás. Deus, olha, sabe a única coisa que Jesus rejeitava? Hipocrisia.
Isso ele rejeitava, como a gente chama aqui no Nordeste, de com força. Isso ele rejeitava. Por isso que ele apontava o dedo no fariseu e descia o pau no fariseu. Porque o fariseu era hipócrita. Mas a prostituta, o ladrão, o publicano que era ladrão, o zelote que era um revolucionário, black bloc que queria quebrar tudo, ele acolhia toda essa raça de gente. Ele comia com o leproso, ele abraçava o leproso, ele falava com o paralítico, com o estrangeiro. Toda essa turma aí que não era hipócrita. Davi já sabia disso há muito tempo. O Senhor não despreza. Né? O Senhor não despreza. Sabia que precisavam. Pois é. E ele termina no verso 18 em diante, né? Por tua boa vontade. E aí ele vai trazer... Olha, eu penso que isso aqui é uma expansão do favor, do perdão de Deus que é despejado em Davi e que despeja para todo o resto do povo na figura do rei, né? Então, como o perdão, a graça entrando na vida de uma pessoa, acaba desembocando para outros, né? Porque ele vai dizer, ó, por tua boa vontade, faze Sião prosperar. É Jerusalém. Sião aqui é uma referência a Jerusalém. Ergue os muros de Jerusalém, ou seja, a cidade fica protegida, fica próspera, né? E o contexto extremamente judaico, territorial, né? Regional do texto. Então, somente depois disso, aí o Senhor vai se agradar dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas, dos holocaustos, dos novilhos que serão oferecidos sobre o teu altar. Mas é por amor, por tua boa vontade. Então, veja como a bênção do Senhor alcança outras pessoas. Pelo agir de Deus na nossa vida através de uma oração. Através de um reconhecimento de pecado, através de uma confissão. É fantástico. Esse texto é fantástico. É fantástico esse salmo. Louvado seja. E algo que eu acho interessante foi uma frase, eu estava procurando hoje essa frase, de um devocional do irmão Denis. Eu não sei, ele tem os 3 devocionais, né, o Iluminal, a Hermenêutica e o do Max Lucado. Eu não sei quem foi que disse, não sei se foi o Max Lucado, mas tem uma frase que sempre me vem à mente quando eu peco e quando eu não estou bem com Deus, né? Que diz assim, se você não está com vontade de orar, é quando você mais precisa orar. Muitas vezes não quer, é o padrão, né? A gente peca e a gente vai ficar cabisbaixo, vai ficar triste e Deus não está mais presente. Eu vou orar, só chega no teto. Nesses pensamentos assim, né? Até de certa forma meio farisaico, né? Sim. E na verdade o que Deus quer é vá conversar com ele. Vá se abrir com ele, que nem o Davi, o salmista falou, né? Eu pequei contra ti. E contou toda essa história que a gente viu agora no Salmo 51, né? Então, se você peca e você... Davi podia ficar em remorso aqui, né? Ou Davi podia simplesmente ignorar, que nem os outros reis de Israel, né? Ignorar os profetas, né? Ou perseguir até os profetas por causa das acusações, né? E Davi não. Davi simplesmente reconheceu e orou, né? E escreveu um salmo, né? Uma oração para Deus, né? Então, se você pecou, né? Que é o tema da nossa conversa hoje, né? Se você pecou, né? Como orar? Ore como Davi. Né? Confesse o pecado, reconheça que você é um pecador, deseje não voltar mais ao pecado, deseje obedecer, ensinar os outros a obedecer, tenha um coração quebrantado e só você sabe quando seu coração vai estar quebrantado. E você não precisa fazer mais nada. Você precisa fazer sacrifícios por isso, né? Amém. Louvado seja Deus. É fantástico.
Por isso, quando a gente entrou no livro dos Salmos, eu disse, que bom, e é bom que o pessoal sofreu muito, é bom que o pessoal lamentou muito e escreveu um monte de salmo para a gente, né? São 150, né, o saltério, para a gente se deleitar e orar junto com esses homens, né? Esse salmo. Renato ama os salmos. Eu amo os salmos, eu gosto dos salmos, né? E às vezes eu, enfim, identifico muitos deles como esse 51. Acho que é isso, né? Se ficou alguma dúvida, talvez, né? Alguma coisa que não ficou muito clara, põe aí, né? Algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa. E se esse negócio fez sentido para você, né? Se essa mensagem, né? Não vem da gente, né? A gente está lendo e explicando o texto, né? É a palavra do Senhor, né? É o poder da palavra de Deus, né? Então, deixe essa palavra entrar no seu coração, seja tocado por essa palavra. O Senhor quer ter você perto, o Senhor quer estar contigo, mas para isso você precisa se arrepender do que você fez. Você precisa ter um coração contrito, disposto a obedecer ao Senhor, a receber o perdão que vem dele por meio do Evangelho de Jesus. Então, acho que essa mensagem fica, né, no final para a gente. E eu acho que a gente pode, duas coisas, né? Eu diria dar um aviso, né? Próximo domingo, se Deus quiser, estamos por aqui de novo. Se Jesus não voltar daqui para lá, né? Se ele não voltar no sábado à noite, ou no sábado de tarde, ou daqui a pouco, se Deus quiser, domingo que vem a gente pode se encontrar novamente para tratar sobre algum tema. Se você tem algum tema, você, poxa, eu queria que tratasse desse tema aqui, põe aqui no comentário agora, que a gente vai printar, a gente vai ver algum jeito de anotar aqui, para a gente pensar para os próximos. Pode mandar por DM também. Direct também, olha, eu queria que tratasse desse tema. Veja que isso aqui não está 100% conectado com o que a gente está vendo, né? Coisas ocultas, eu não entendi. Será que é isso o tema, não? Não sei se é isso. Pode mandar. Pode explicar melhor no direct. Isso, manda lá no nosso direct. Coisas ocultas. Porque a gente pode um tema sobre o oculto, né? Ok, legal, Andrade, Ed Andrade, né? Obrigado, Ed, pela sua contribuição, viu? Manda pra gente com um pouquinho mais de detalhes lá no nosso privado. Olha, eu queria que fosse isso, minha dúvida é essa, que a gente vai trazer depois, na medida do possível. E, se Deus permitir, domingo, seitas e heresias do século XXI. É legal, muito legal. Dá muito pano pra manga aí, a gente vai fazer live até o resto da vida, né? Que cada domingo que a gente fizer uma live, inicia uma nova. Se for pra fazer uma lista... Cada domingo inicia uma nova, né? Então a gente tem live para fazer pro resto da vida ainda. Mas a gente pode tratar assim, zimbrada, né? Acho que é esse aí. Então, vamos anotando aí que a gente vai pensando. E foi muito bom estar com vocês por aqui. Mas não vai ficar gravado, né? Não vai ficar gravado. Então, quem viu, viu. Quem não viu, paciência, né? Igual o Cometa Halley. A gente se vê na próxima. A gente se vê na próxima. E, se Deus permitir, próximo domingo. E a gente solta durante a semana o tema do próximo domingo. A gente solta, então acompanha os stories. A gente está preparando muita coisa. Até um spoiler aí de uma publicação que vai sair amanhã. Se você já viu, né, o Nome de Deus, né? Tem até uma música antiga do Kleber Lucas, né? Na época que ele cantava Alvo Mais Que a Neve, né? Ele cantava aquela música lá, né? Do Jeová Rafá, meu Senhor, né? Sidequenu Yavé, minha justiça é Elohim, Deus, né? Ele fala um monte de nome doido ali. Que negócio é esse, né? São os nomes de Deus em hebraico. E a gente até postou no story ontem. Onde é que tá isso aí? Amanhã você tem uma publicação sobre isso, né? Cláudio preparou aí. Agradeço esse homem aí. Esse homem aí ele é o cara, esse cara aí. Né? E o cara deu trabalho para escrever aquelas letrinhas em hebraico. Tá doido. É difícil escrever aquilo ali. Tive que baixar um teclado no meu computador com os pontos, trabalhando, mas deu certo. Enfim. Só outra coisa. Nós destrinchamos aqui o Salmo e como é que nossos amigos podem aprender a destrinchar Salmos? Aí você vai no link da nossa bio, né? Gravou os vídeos, conta a história aí. Olha, é verdade. Nós temos um curso, né? O Jornada Bíblia tem um curso, né? Que é o curso A Bússola da Bíblia. Nesse curso vai ter um módulo lá dentro ensinando a interpretar a literatura poética. Porque isso aqui é uma literatura poética. Você não interpreta isso aqui do mesmo jeito que você interpreta a narrativa. Você não interpreta isso aqui do mesmo jeito que você interpreta Apocalipse. Do mesmo jeito que você interpreta um texto de prosa, um texto parabólico. São maneiras diferentes. Então tem um módulo lá no nosso curso, né? Na
módulo 2. Lá dentro tem uma aula ensinando a interpretar a literatura poética. Poxa, Margine, é claro, tem que vender nosso peixe, né? Tem que ser o nosso jabá, né? Ensinando a interpretar. Qual livro vocês indicam para estudar salmos? Ufa, tem... Eu diria... Puxa, eu diria nosso curso, cara. Compre nosso curso. Mas tem... De verdade, eu diria isso porque é bom. Como ler a Esse Bíblia. é muito bom. É do filho do Stuart. É muito bom. Mas não é só para Salmos, né? Ele não é só para É para entender o livro um... de Salmos. Isso. Ele vai dar uma introdução ao Salmo, né? Então eu diria, ou você pega... Eu posso caçar ali. Vai, toca o barco aí. Então, vai no link da bio, compra lá o nosso curso, que é bom. Manda no verdade. São Stories. várias horas. Eu posso pôr no história, né? Eu vou caçar ali, tá na minha biblioteca, um comentário de Salmo. Você pode pegar um comentário de Salmo. É um pouco mais técnico, então vai ter... Você tem ele, né? Então, é um pouco mais técnico. Você vai ter, lá vai ter coisas de hebraico, de coisa de crítica textual, de manuscrito, não sei o quê. Então, tem alguns que são mais técnicos, mas talvez vai te ajudar. Mas eu penso que para interpretar os salmos, você não precisa de muita coisa. Você precisa de ter boa base exegética e hermenêutica. Você precisa saber interpretar a Bíblia. Se você sabe interpretar a Bíblia, você consegue, né? Então, eu diria, quer aprender a interpretar a Bíblia, vai lá no nosso curso, Bússola da Bíblia, paga lá e vai ser feliz e Deus te abençoe. Eu acho que é isso aí. Se Deus quiser, próximo domingo estamos juntos de novo, fazer uma nova live, se o Senhor permitir, der graça. Obrigado por cada um de vocês que estiveram aqui. Muita gente já saiu, né? Oscilou bastante aqui, acho que chegou 17 pessoas, né? Bastante gente, 18, sei lá quantas pessoas. Louvado seja Deus. A gente fica feliz. Amém. A gente fica feliz. Cado, obrigado. Boa noite. Próximo Boa noite, domingo, a gente está de volta, 8 horas. Se Deus quiser, igual o Jornal Nacional. O Jornal Nacional de 8 é de 9, eu já não sei. Né? Acho que ainda é. É, né? Eu não sei. Domingo, horário do Faustão, né? Então, eu nem sei se é horário do Faustão. Então, Do Fantástico. Do Fantástico. Então, 8 horas, se Deus quiser, a gente tá aí. Deus abençoe vocês. E eu acho que o PC aparece no domingo, eu não sei. Aparece. Deus permitir. Boa semana, boa noite. Deus abençoe vocês. Cado, Deus te abençoe. Boa noite. Irmão. Eu posto no story, Tchau. eu posto no story depois, tá? A foto do comentário bíblico que eu tenho aqui, acho que é na Vida Nova. Tá bom? Valeu. Beleza. Valeu, pessoal. Paz de Tchau, Jesus tchau. Cristo. Deus abençoe.